Fala pessoal, vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto, agora com a estrutura toda criada e definida, vamos implementar o CRUD de estado. Então o que nós teremos nesse cadastro? Nome, sigla, data de criação e data de atualização. Mais para frente, nós vamos fazer uma importação dos dados de estado e cidade. Então serão cadastros que que o usuário, na verdade, ele vai mexer muito pouco. Porém, como é um projeto mais didático, é interessante nós implementarmos esses dois CRUDs, certo? Então vamos lá para o nosso projeto. Por qual classe é interessante nós começarmos? Sempre eu gosto de iniciar por aquela classe que não tem dependência com outras. Então, o controle vai precisar do service, o service do repository, e a entidade é uma classe que, nesse caso, não tem dependência de outras classes que nós vamos implementar. Então, vamos começar por ela. Criar aqui estado.java, vai ser uma classe. Como nós vamos mapear essa classe para o banco de dados e nós queremos que o JPA, junto com o Hibernate, faça a geração das tabelas, então nós vamos adicionar algumas notações fora os atributos. Então, os atributos que nós vamos ter vai ser o nome, a sigla e a data da criação e também data atualização. Maravilha! Agora, quais serão essas notações que nós temos que adicionar? Primeiro, a notação @entity, para definir essa classe como uma classe de entidade. Eu vou adicionar também uma notação @table, para eu conseguir controlar qual vai ser o nome da minha tabela lá no banco de dados. Se porventura eu não adicionar essa notação @table, ela é opcional, tá? Ele vai pegar pelo nome da classe. Porém, nós temos uma diferença, eu já tive problemas com isso, quando eu vou hospedar a minha aplicação em um servidor com Linux e um servidor com Windows. Às vezes ele gera tudo minúsculo, às vezes gera com a inicial maiúsculo. Então, para a gente controlar e gerenciar, vamos adicionar @table com tudo minúsculo, tá? Então, essa é a minha recomendação para vocês. Além disso, nós vamos utilizar, adicionamos a dependência, né, o Lombok para fazer os gets e sets, e consequentemente diminuir um pouco de código. Então eu vou adicionar aqui a notação @data, que é da importação do Lombok. Maravilha! Como eu vou mapear para o banco de dados, eu vou precisar de um identificador. Então vamos adicionar aqui @id para mencionar, para definir esse atributo como uma chave primária e o ID, vamos adicionar a notação @id. Vou definir a estratégia de geração dessa chave primária. Nós não vamos informar, ela vai ser definida automaticamente. Maravilha! Então é isso. Por enquanto, vamos com esses atributos, tá? Tem uma outra notação que eu gosto de adicionar, que é temporal, para a gente informar que essa coluna de data de criação, vamos armazenar data e hora. Então, eu consigo gerenciar isso também, informando se vai ser só uma data, isso lá no banco. Se vai ser hora ou timestamp, que é para data e hora. Então, vamos adicionar um timestamp. Atualização também. Beleza. Próximo passo, pessoal. Com a nossa entidade concluída, vamos implementar o nosso repository. Então, vai ser estado repository.java. Nesse caso, vai ser uma interface. Essa interface, óbvio, não vai ter implementações, né? E ela vai estender de JPA
Repository. Então, o JPA Repository vai nos fornecer todos os métodos básicos de inserir, alterar, excluir e também algumas consultas. Então, é bem interessante a gente fazer e aproveitar ela para otimizar o desenvolvimento do nosso projeto. Então, aqui, a sintaxe é o seguinte: eu passo a minha classe de entidade e aqui o tipo do meu identificador, que no meu caso, defini como long. Depois, nós vamos precisar de algumas consultas personalizadas. Então, nós vamos vir aqui nessa interface e nós vamos definir as nossas consultas, tá? Por enquanto, ela vai ficar somente dessa forma, estendendo o JPA Repository. Próximo passo, vamos para o nosso service. Então, no service, nós vamos concentrar toda a regra de negócio, tá? Então, assim, no controle, vamos somente receber as requisições que vão vir do front. Vamos repassar todas essas requisições para o service. Então, o service vai tratar a regra de negócio, vai chamar um repository e assim por diante. Então, vamos criar um novo arquivo que vai ser o estado service.java. Vai ser uma classe. Como isso daqui essa classe é um service, eu tenho que adicionar uma notação do Spring também, @service. Eu vou precisar, nessa classe, de salvar um registro, alterar um registro, remover, consultar e assim por diante. Então, eu vou adicionar um objeto do tipo estado repository. Como eu vou utilizar? Deixar o próprio Spring criar as instâncias. Eu não vou criar, por exemplo, aqui uma nova instância, recebe new estado repository. Eu não vou fazer isso daqui. Então, eu vou deixar tudo para o Spring fazer o gerenciamento dessas dependências. Então, eu vou adicionar uma notação auto wired. Maravilha. Agora, quais serão os métodos que nós teremos? Public, para inserir, eu vou retornar um estado. Assim que eu inserir, eu vou retornar o objeto do estado, que foi persistido no banco. Inserir, esse cara vai receber também um estado. Terei o método de alterar, que também vai retornar um estado e vai receber um estado. E eu vou ter o método de excluir, que vai retornar void e vai receber um ID. Passo o ID, ele faz a exclusão. Maravilha. Além disso, eu vou ter um método que vai retornar uma lista, importação de Java útil, tá? Uma lista de estado. Buscar todos. Não vai receber nada como parâmetro. Então, vamos começar a implementação por esse nosso listar todos. A JPA Repository, ela já fornece para a gente um método de find all, um método que retorna tudo. Então, aqui nós podemos simplesmente dar um return em estado repository.findAll. Consequentemente, eu já vou ter todos os registros do banco. Joia! Agora, no inserir, eu posso, para ficar um pouquinho mais detalhado, eu vou criar um objeto do tipo estado. Vai ser um estado novo. Ele vai receber o estado repository.save. Aqui eu tenho dois métodos que me atendem, que é o save e o save and flush. O save, ele salva na memória para depois, efetivamente, inserir isso no banco. O save and flush já faz tudo de uma vez só. Ele salva o registro no banco diretamente, tá? Então, assim, no momento que, utilizando o save, como eu vou retornar, eu vou pegar o objeto e já faço uma consulta nele, já vai ser atribuído nesse estado novo, consequentemente,
essas alterações já serão efetivadas no banco, tá? Ele já vai ter dado um flush. Porém, eu posso utilizar aqui, como eu realmente quero salvar isso no banco, eu posso utilizar o Save and Flush e passar o meu estado. E eu vou retornar o estado novo. Joia? No alterar, então aqui em cima eu criei um objeto para receber o estado novo, porém eu posso fazer dessa forma também. Simplesmente retornar o estado repository.saveAndFlush. Eu não tenho um método específico para inserir e outro para excluir do JPA repository. Ele utiliza o mesmo método. Como que ele diferencia? Se porventura esse objeto ele tiver um ID, ele vai salvar. Ele vai alterar, desculpa. Se porventura ele não tiver um ID, o ID estiver nulo, consequentemente, ele vai criar um novo elemento. Então, não tem ID, cria um novo elemento, tem ID, altera um elemento já existente. Tá joia? Porém, nós temos uma regra. Na minha classe estado, eu tenho dois atributos, data de criação e data de atualização. Então, no momento que eu estiver criando um novo estado, eu quero fazer isso daqui, ó. Estado.set data de criação, new date. Então, eu vou setar uma nova data. E no momento que eu estiver alterando, eu vou pegar o meu objeto estado e eu vou setar a data de atualização. Então, eu vou passar um novo objeto de date, certo? Agora, vamos implementar o nosso excluir. Então, como eu tenho um ID, o primeiro passo é buscar um objeto no banco correspondente a esse ID. Então, eu vou criar um objeto do tipo estado. Para fazer a consulta no banco, eu vou utilizar estado repository e ele já me fornece um método que é findById. E eu passo o ID. Beleza. Tá dando erro porque esse findById ele retorna um optional, certo? Porém, aqui eu tenho um objeto do tipo estado. Então, eu vou dar um get para ter um estado. E agora, utilizando estado repository, eu vou chamar o delete, passando o meu estado. Maravilha. Pessoal, aí vocês podem me perguntar, professor, mas se porventura não existir esse objeto lá no banco, vai dar um erro? A princípio, sim, vai dar um erro. Porém, mais para frente, a gente vai ver como tratar algumas exceções, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso daí. Que assim, a gente tem que fazer esses tratamentos para deixar o nosso sistema menos suscetível a erro possível, tá joia? Ctrl Shift F, só para dar uma organizada no código. Então, fizemos a implementação de entidade, repository e service. Na próxima aula, nós vamos fazer o controle e realizar alguns testes e finalizamos esse CRUD. Valeu, até a próxima.